Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse tutorial para auxiliar na formação dos nossos alunos sobre como vai ser a avaliação 360. Então, começando, o que é a avaliação 360? Esse processo é um processo, o nome 360 tem a ver com um giro, porque você é avaliado por todas as pessoas que fazem parte da sua escola ou outra instituição. Então, por exemplo, um professor ele é avaliado pelos outros professores, pelos alunos, pelos gestores, né? Então, todos são avaliados por todos. E a ideia é exatamente que a gente consiga, com essa avaliação, verificar a competência do profissional diante daquilo que o programa exige e como foi o seu desempenho. Então, cada um acaba trazendo ali uma contribuição sobre como que esse profissional atuou e as potencialidades que esse profissional pode estar trazendo para o trabalho na escola. Por que ela acontece? A avaliação acontece, primeiro, para verificar os resultados. A gente faz como uma prova, né? Então, o aluno, ele estuda, ele tem que aprender e ele é avaliado para saber o quanto ele aprendeu e aquilo que ainda precisa melhorar. O professor não é diferente, ele também precisa apresentar resultados do seu trabalho. Ele precisa mostrar que ele conseguiu construir certas coisas ao longo daquele período. Além disso, é preciso verificar o quê? Os pontos de atenção, quer dizer, as coisas que o profissional tem de fragilidade, aquilo que a gente não está conseguindo fazer, aquilo que a gente precisa melhorar, né? Então, a avaliação também nos ajuda a verificar esses pontos de atenção. Além disso, ela também serve para a gente traçar estratégias de melhoria, ou seja, o que eu vou fazer agora para melhorar o meu trabalho, para tornar o meu trabalho mais eficiente. Então, a avaliação também norteia esse tipo de situação. E, em alguns casos, ela também acaba servindo para a continuidade do profissional. Então, pode-se decidir, através de uma avaliação dessa, que, de repente, aquele profissional não deve mais continuar naquela escola, ou que ele sim deve continuar naquela escola, continuar fazendo o seu trabalho. Então, a avaliação também tem esta finalidade, tá? Quem é avaliado, né? Quem que os alunos avaliam? Os alunos avaliam o diretor, o COI, que é o antigo vice-diretor, o CGPG, que é o antigo PCG, o CGPAC, que é o professor de área, os professores e, quando a escola tem, o profissional também da sala de leitura e o intérprete de Libras. Então, os alunos, eles vão avaliar praticamente todo mundo. Importante, o CGPAC, ele não é avaliado pela função dele de coordenador de área. Ele é avaliado porque ele também é um professor, então os alunos também vão avaliar esse profissional, mais das aulas que ele dá. Então, o professor, ele é coordenador da aula e ele é professor de matemática. Ele vai ser avaliado enquanto professor de matemática, tá? Como que funciona, né? De que jeito que é feita essa avaliação? Bom, os alunos precisam entrar na sede, né? Entra lá com o seu RA, que vocês já estão acostumados, e digita a sua senha. Depois que entrar na sede, vai ter lá no cantinho em gestão escolar a avaliação 360. Então, clica na gestão escolar, clica na avaliação 360. E aí vai abrir para o aluno avaliar diferentes profissionais. Então, ó, diretor, professor, professor coordenador, coordenador de área, sala de leitura, vice-diretor. Então, desculpe. Cada vez que você clica, vai abrir um questionário para você responder, tá? Esse questionário, ele é baseado em quê? Esse questionário, ele é feito a partir do chamado mapa de competências. E o que é esse mapa de competências? Cada profissional dentro do ensino integral sabe que ele precisa, dentro da sua atuação,
seguir esse mapa de competências. Então, vou mostrar para vocês algumas das coisas que tem aqui. Ó, cada profissional precisa desenvolver essas premissas. Então, protagonismo, formação, gestão, corresponsabilidade, replicabilidade. E isso quer dizer o quê? Que no seu trabalho, eles vão precisar, ao mesmo tempo, promover a aprendizagem dos estudantes e desenvolver essas outras habilidades que vão aperfeiçoar a sua atuação. Então vamos lá, ó. Protagonismo, por exemplo. Ó. Promove o protagonismo juvenil, ajudando a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes, sendo protagonista da sua própria atuação. Então quer dizer o quê? O professor, dentro do ensino integral, ele precisa promover esse respeito à individualidade. Então, ó, ele ajuda a formar pessoas autônomas, ele busca conhecer e trabalhar as dificuldades de cada um, ele respeita as escolhas individuais. Então, o que acontece? Quando o aluno vai responder a pergunta, vai aparecer lá. O professor, ele respeita a individualidade. Então, quer dizer, ele respeita cada um no seu tempo de ensino, ele respeita cada um nas suas diferenças, nas suas divergências, e aí o aluno vai responder. Todas as questões, as alternativas são sempre as mesmas, que é sempre, quase sempre, às vezes e nunca. O que está sendo avaliado? Com que frequência esse profissional ele desenvolve isso na sua atuação? Então, por exemplo, ó, promoção do protagonismo juvenil, ó, desperta interesse pelo estudo, mostrando o que a escola pode oferecer, para ajudar na concepção dos projetos de vida, ouve e apoia os alunos. Então, assim, o profissional, ele sempre faz isso, ele sempre busca promover o protagonismo dos alunos, ele cria condições em sala de aula para que o aluno possa ter essa autonomia, para que ele possa aprender dessa maneira. Se é dessa maneira, o aluno responde sempre. Se não é sempre, pode ser que seja quase sempre. Ou não, o professor nunca promove o protagonismo. Nunca. Tá? Da mesma maneira, vai ser avaliado em outras competências. Essa é protagonismo. Vamos lá. Esse documento ele vai falar especificamente de cada área, né, de atuação. Então, o PCG, o diretor, o vice. Então, por exemplo, ó, o vice-diretor, que agora se chama COI, busca conhecer os alunos em sua individualidade. Então, o vice-diretor, ele busca conhecer os estudantes, ele é próximo dos estudantes, ele conhece pontos do projeto de vida desses estudantes, porque o vice-diretor coordena a equipe de projeto de vida. Os professores de PV, a tutoria, né? Então, ele faz esse trabalho, ele conhece os alunos, ele promove um ambiente de respeito às diferenças na escola. Ou ainda, vamos falar do diretor. Ó, o diretor propicia espaço para que os alunos sejam sujeito principal de ação. Então, ele ajuda os líderes de turma, ele organiza o grêmio estudantil, ele faz os clubes juvenis funcionarem. Então, cada profissional vai ser avaliado em todos esses critérios. Falei um pouco de protagonismo, agora vamos falar formação continuada. Esse critério possui domínio da sua área de conhecimento, sendo capaz de comunicar e contextualizá-la. Quer dizer o quê? O professor, ele tem domínio ali da área que ele vai dar aula, daquilo que ele traz em sala de aula. O aluno sente que aquela aula está bem preparada, que o professor sabe do que está falando, ou parece uma coisa improvisada, uma coisa de última hora. Então, se vocês veem que o professor, de repente, sempre mostra esse domínio do conhecimento, ele é didático, olha só isso, ó, é capaz de organizar e forma de garantir a aprendizagem do aluno. Ou seja, a aula desse professor, ela é uma aula que facilita a aprendizagem do aluno. Então, você vai pensar, aluno, olha, o meu professor dá aula, mas nem sempre eu sinto facilidade de aprender. O jeito dele dar aula dificulta. Então, não é sempre, às vezes, né? Ou, não, esse professor, ele sempre dá uma aula que facilita, que eu aprendo bem. Põe lá que o professor sempre é
didático nas suas aulas, né? Outra coisa, ó, consegue relacionar os conceitos da disciplina à realidade prática. Então, as aulas do professor que você está avaliando são aulas que ligam com a realidade ou é uma aula que fala de uma coisa que não faz o menor sentido para você, né? O professor consegue colocar isso, consegue deixar claro se aquele conteúdo, como que ele é utilizado na realidade prática. Outra habilidade, formação continuada. Você sente isso aí, para os alunos, geralmente aparece uma ou duas perguntas só, não é muito comum essa pergunta aparecer para os alunos. Mas, pensa nisso. O que é? Ó, disposição ao autodesenvolvimento. Quer dizer o quê? Esse professor está tentando se melhorar? Ou então não é o professor, é o diretor. O diretor busca uma aprendizagem, ele está sempre querendo aprender, trazer coisas novas, melhorar as coisas na escola. Então, você, quando for avaliar, vai ver isso. Ou então, olha só essa aqui, ó. O diretor busca a evolutiva da sua atuação com os alunos, então ele pergunta para os alunos o que os alunos querem, como que eles ouve a opinião desses alunos. Nem sempre, põe lá, às vezes, ou não, nunca ouve ninguém, põe nunca. É importante, alunos, que vocês reflitam sobre cada uma das perguntas. Por quê? A resposta de vocês vai ser levada em conta. Cada profissional precisa ter essa devolutiva de vocês para que a gente possa realmente entender o que vocês pensam e quais são as nossas partes boas e as nossas partes que precisam melhorar. Outra premissa, excelência em gestão. Olha só essa. Mas isso não é coisa só da direção que trabalha com gestão? Não. Olha só essa daqui, ó. O professor elabora o planejamento das suas ações de forma a contribuir para as metas. Então, quer dizer, a aula é planejada, o professor segue o guia de aprendizagem, por exemplo. Então, ou o guia está lá só de enfeite, né? O professor chega lá, não sei que aula que eu vou dar, pega aí um caderno aí, vamos fazer. São aulas planejadas, você percebe isso, que as aulas chegam, o professor já sabe o que vai acontecer, de que maneira que ele organizou essas aulas. Ou ainda, o coordenador, né? Você sente que ele orienta os professores, que ele busca esse trabalho de coordenar a área, de fazer com que os professores trabalhem juntos ou que eles desenvolvam as ações da escola, as coisas na escola funcionam de forma organizada. Então, a gente precisa pensar sobre esses aspectos também. Um outro, corresponsabilidade. Então, desenvolve relacionamentos positivos com alunos, professores, funcionários, direção, responsáveis, de forma a atuar. O que é isso, gente? Uma pessoa que tem bom relacionamento e corresponsabilidade é uma pessoa que faz parte do trabalho geral da comunidade escolar. Então, ela cria vínculos positivos com as pessoas, ela se aproxima das pessoas, ela apoia o trabalho dos colegas. Então, o professor ou o gestor, ele trabalha em conjunto com os outros. Olha só essa pergunta aqui, ó. É capaz de ouvir e valorizar as outras pessoas? Por quê? Uma pessoa que tem bom relacionamento é uma pessoa que busca os outros, que busca conversar, busca se inteirar da outra pessoa, saber quem ela é, saber como que essa pessoa está se sentindo. Olha só essa questão aqui, ó. As pessoas, elas são incentivadas a trabalhar conjuntamente em prol de objetivos comuns. Então, há ações que você vê que o pessoal trabalhou junto, que o pessoal fez em parceria, né? Esse tipo de coisa precisa ser pensado. O professor, ele faz trabalhos conjuntos, ele participa de ações que envolvem outros colegas, ou ele só trabalha sozinho, só trabalha com ele, ou se isola do resto do grupo, né? Olha só isso. Com relação à relação com os alunos, o professor orienta os alunos e os pais sobre a sua participação. Então, quer dizer, ele mostra-se disponível para orientar os alunos,
ele constrói vínculo com os alunos, porque nós sabemos que o professor não precisa ser amigo do aluno, mas ele precisa ser próximo, ele precisa ser uma pessoa atenta, ele precisa estar observando as atividades, o comportamento dos alunos, ouvindo aquilo que os alunos estão trazendo, né? Então, por exemplo, eu expliquei uma matéria. Eu fui até lá perguntar se você aprendeu. Eu verifiquei se você realmente está conseguindo realizar aquele exercício. Eu ouvi quando você tinha dúvidas sobre aquela matéria. Então, isso tudo entra na questão do relacionamento e colaboração. E replicabilidade. Essa replicabilidade vai pegar em dois aspectos, solução e criatividade, que é o que? Foca em solucionar os problemas, criando caminhos sempre que necessário. Gente, isso é uma postura que, na verdade, todo mundo tinha que ter, que é foco na solução. Diante de um problema, eu vou ficar remoendo o problema ou eu vou buscar uma solução para ele, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema de conflito na sala de aula. Eu tento resolver o conflito ou eu fico ali aumentando o conflito? Ou os alunos não estão conseguindo aprender. Eu simplesmente reclamo dos alunos ou eu busco uma estratégia para que esse aluno possa estar aprendendo? Olha só isso aqui, tem visão crítica, capaz de identificar avanços e pontos de melhoria? Isso é fundamental para todo mundo. Você conseguir ver o que está dando certo, o que não está e eventualmente fazer alguma mudança. Então, quando vem essa pergunta, você tem que pensar, poxa, o meu professor, ou o meu coordenador, ou o meu diretor, ele tem essa visão ou ele fica insistindo numa coisa que não está dando certo, né? Se ele sempre tem essa visão, põe lá sempre. Se ele não tem, põe às vezes, nunca, enfim, a frequência que você identificar. Olha só essa também, disposição para testar novas práticas. Então, por exemplo, novas formas de organizar a sala de aula, tipos diferentes de avaliação, estratégias diferentes de ensino, grupos colaborativos. Quer dizer, esse profissional, ele busca alternativas, diferentes formas para que o aluno aprenda, ou ele sempre usa a mesma metodologia, né? Sempre dá aula do mesmo jeito. Ele está tentando, não está funcionando desse jeito, vamos fazer de outro, vamos buscar uma coisa inovadora, tá? Isso também é muito importante. E aí, pessoal, tem que pensar, lembra das aulas que você teve, lembra do trabalho desse profissional, vê se tem sim essa disposição ou se não tem, e aí marca aquilo que é o que a gente quer, uma avaliação clara, uma avaliação precisa. Esse critério de fusão e multiplicação provavelmente não vai aparecer para os alunos avaliarem, porque é uma coisa que geralmente aparece para ser avaliado pela gestão, tá? Mas, só para vocês saberem, aqui a gente precisa fazer o registro de boas práticas. Então, aquilo que a gente faz que dá certo, a gente precisa estar registrando, a gente precisa estar compartilhando. Para quê? Para que as ideias que eu tive não sejam só minhas, elas possam ser compartilhadas com os colegas que podem colocar em prática. Você cria um ambiente no qual se valoriza isso, se valoriza essa inovação, essa coisa de você valorizar uma coisa que está dando certo, de você poder aprender com o colega, né? E aí tem a difusão e a multiplicação. Bom, pessoal, depois dessa parte, então, do mapa de competências, é importante vocês saberem que as questões são várias, tá? Vai ter um monte de perguntas para vocês responderem. E se você não se lembrar de quem é o profissional que está sendo avaliado, peça ajuda, vai ter outros colegas na sala, né? Eles vão estar ali, eles podem estar. Quem que é professor de física de tal matéria? O colega vai perguntar, talvez ele se lembre e você não. Não faça as coisas por chute. É muito importante que você responda com certeza, sabendo quem você está avaliando, não colocando isso de maneira, eu posso dizer, aleatória, tá? Vocês, alunos, terão que avaliar, além dos gestores, vocês vão ter que avaliar pelo menos 5 professores, tá? E esses professores vão ser sorteados, o próprio sistema vai sortear quais professores vocês vão avaliar.
Pode acontecer de você ter que avaliar o mesmo professor em 2 disciplinas diferentes, né? Vocês têm situações dessas que o professor dá mais do que uma disciplina e pode ser que isso aconteça. Ah, mas qual a utilidade disso? Bom, talvez, por exemplo, o professor dá aula de matemática e dá aula de PEX. Talvez ele seja um ótimo professor em PEX, mas em matemática ele deu uma aula mais ou menos. Então, pode ser diferente. Outra coisa, vai haver um campo de comentários. Vocês vão poder deixar um comentário para o profissional. Esses comentários têm que ser muito, muito sério. Não coloquem comentários pessoais, não coloquem ofensas. Por quê, pessoal? A pessoa vai ler esse comentário. E esse comentário tem que servir para ela se melhorar, para ela, de repente, até um elogio, né? Mas nada que é para ofender, que é para humilhar, que é para lavar de roupa suja. Por favor, usem o comentário de forma séria. Por quê? Se você coloca ali um comentário pessoal, comentário pejorativo, só vai servir para deixar a pessoa triste, para ofender a pessoa, e isso não vai contribuir de maneira nenhuma para a formação desse profissional. Então, deixem sim os comentários, eles são importantes, mas pontue, por exemplo, olha, as aulas são muito repetitivas, eu gostaria de ter aulas mais dinâmicas. Isso é um comentário. Ou, o professor poderia promover mais a participação dos alunos. Ou ainda, o diretor deveria ouvir mais os alunos. Esses comentários ajudam a direcionar o nosso trabalho. Comentários, o professor é chato, ou o professor é legal, não serve para nada. Simplesmente ocupam espaço e muitas vezes podem ofender as pessoas, tá bom? Feito isso, vocês vão finalizar, né? Tem que salvar o questionário, clicou em salvar, vai avaliar outro profissional, tá bom? E aí vocês vão até a conclusão da avaliação. Pessoal, volto a dizer, a avaliação 360 ela é muito séria. Ela tem que servir para que a gente possa melhorar o nosso trabalho na escola, para que cada profissional possa refletir sobre a sua atuação. Então a gente pede que vocês levem a sério, respondam com tranquilidade para que isso funcione bem, tá bom? Muito obrigado.